sou responsável pela parte de marketing na Axion, tá? E hoje a gente vai falar um pouco dos switches da Zyxel. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar algumas instruções para vocês. Coisa bem rápida. Vocês baixaram o GoToMeeting. Eu vou pedir para que todos vocês, lá no topo esquerdo superior da ferramenta, onde está escrito GoToMeeting, tá? Cliquem em GoToMeeting e cliquem em Edit Your Name and Email. É muito importante que as informações aí, tanto de nome quanto de e-mail, estejam corretamente preenchidas, porque é a partir daí que eu vou emitir um relatório e vou encaminhar também o PDF da apresentação e também o vídeo, tá? Então, por favor, não deixem de preencher essas informações. No mais, eu vou pedir para que vocês não abram seus microfones, tá? Vão manter eles todos mutados, né, para que não atrapalhe o decorrer aí do webinar. Além disso, bom, o Caio vai ser o responsável por esse webinar e com relação às perguntas, eu vou pedir para que todos vocês deixem as perguntas no chat, tá? Porque ao final da apresentação, o Caio vai respondê-las, tá ok? Bom, a princípio é isso. Novamente, bom dia e um ótimo webinar para todos. Caio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Espero que vocês gostem desse webinar. Eu vou falar um pouquinho sobre a Zyxel. Deixa eu só compartilhar a tela, ver se vocês conseguem enxergar aqui. Só um minutinho. Vamos ver. Agora vocês conseguem ver minha tela? Legal. Então, falando um pouco sobre a Zyxel. Pelo que eu vi, algumas pessoas que estão participando do webinar já conhecem a Zyxel, mas, de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho sobre nós. A Zyxel, talvez algumas pessoas não conheçam ela aqui no Brasil, mas lá fora ela tem um mercado bem abrangente. Hoje o foco da Zyxel é a Europa. Então, o market share dela é 53% é Europa, 25% Ásia, América do Norte 18% e Brasil hoje e África é 4%. Então, nós iniciamos no Brasil nossa operação em 2012, apesar de nós já estarmos no Brasil desde 2002. Para quem é de São Paulo, deve ter conhecido a Zyxel através da Telefônica. Nós vendíamos os modems da Parks, o hardware da Parks era Zyxel. Só antes de continuar, todos me ouvem? Só peço que deem um ok. Ok. Voltando. Os hardwares da Parks eram da Zyxel. Então a Parks do Brasil, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, importava os nossos hardwares e vendiam para a Telefônica. Então quem tinha DSL na época utilizava os nossos modems. Naquela época, a Zyxel tentou fazer a aquisição da Parks, porém acabou não dando certo essa negociação. A Parks é uma empresa familiar e acabou não vendendo. Essa negociação não deu certo. Então eles saíram do Brasil e voltamos agora em 2012, onde nós fechamos negócios com todas as operadoras. TIM, Oi, GVT, nós vendemos os modems, toda a tecnologia VDSL, GPON para essas operadoras. Então, quem tem modem ADSL em casa, talvez no futuro vai acabar tendo um modem nosso, da Zyxel. Eu falo isso para vocês terem a noção ou a segurança da nossa estrutura aqui no Brasil. Nós não estamos aqui nos aventurando, nós já temos uma estrutura bem sólida. Nós temos um escritório aqui em São Paulo, inclusive quem quiser vir nos visitar, depois do webinar, se vocês deixarem o e-mail de vocês registrados, nós vamos enviar um e-mail com a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas ou até mesmo oportunidades, só bata um papo com a gente e a gente trabalha esse projeto junto. Mas falando das Zyxel lá fora, nós estamos em mais de 150 mercados, nós temos mais de 1000 colaboradores no mundo inteiro e há 25 anos no mercado. Então não é uma empresa nova, não é uma empresa imatura, nós já temos uma solidez no mercado internacional.
E onde nós atingimos? Qual é o nosso portfólio? Nós hoje temos Security Appliances, ou seja, nós temos Firewalls e UTMs, nós temos Switches, que é o foco do webinar de hoje, que eu já vou falar sobre eles. Nós também trabalhamos com Wi-Fi, temos gateways residenciais e Network Management, que seria a automação de da gestão de certos equipamentos. Então, a gente consegue fazer a gestão centralizada de vários suítes. Hoje, por que nós escolhemos a Zyxel? Por que você vai escolher Zyxel? Hoje existem tantos players no mercado, tantos suítes, tantos fabricantes, que fica difícil escolher. Mas o mais importante para quem é tanto cliente, quanto revenda, quanto prestador de serviço, consultor, é o apoio que o fabricante dá depois da venda. Vender é fácil, colocar o hardware lá para instalar, para botar no rack é fácil. O problema é depois, é configurar esse equipamento, é manter esse equipamento funcionando, se esse equipamento der problema, você ter a garantia que alguém vai trocar ele para você. Então, é isso que nós oferecemos hoje. Não é só um produto, mas é um valor agregado em cima desse produto. Então, poucos fabricantes hoje, por exemplo, têm escritório no Brasil, têm estrutura no Brasil. Hoje nós temos não só estrutura no Brasil, mas estoque local. Nós temos estoque no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós temos estoque de RMA local. Então, se o seu equipamento queima, você não vai esperar 40 dias para receber um novo equipamento. Nós temos um RMA avançado que você vai receber ele rapidamente. Nós damos o suporte a pré-vendas para a sua equipe. Ou seja, você tem um projeto, mas você não sabe exatamente como você vai vender esse projeto para o cliente, ou se você mesmo é cliente, você não sabe exatamente como que você vai provisionar essa solução, nós damos total apoio. Inclusive integração com outros fabricantes. Então, nós não olhamos só o nosso produto dentro da infraestrutura, mas como ele vai reagir com outros produtos de outros fabricantes. Nós temos um Service Desk em português. Se vocês quiserem acessar, é suporte.zyxel.com.br. Nós temos lá um Service Desk que é uma equipe aqui do Brasil vai atender vocês, das 9 às 18. Nós temos todo o manual e vídeos explicativos desses produtos. Ou seja, vocês não precisam ficar buscando mais manuais em inglês. Às vezes a gente faz o treinamento, faz a implementação, mas esquece de algum detalhe da implementação, esquece algum detalhe de alguma parte da ferramenta. É só você dar uma olhada nos vídeos e lembrar de como que é feito. Então, isso é uma ajuda muito grande na hora da implementação, na hora do suporte. Então, eu creio que esses são os diferenciais. Antes de ser Zyxel, eu vim da área de distribuição, já trabalhei em distribuidores, já trabalhei como consultor por muito tempo, e na área técnica também, implementação. E eu sei que o maior problema é você implementar sem ter um suporte, sem ter um tutorial, sem ter um passo a passo da ferramenta, sem ter um treinamento. É difícil depois que o produto dá um problema, você conseguir encontrar como trocar esse produto. E mesmo que você encontre o fabricante para trocar o produto, leva 30, 60 dias para receber. Então, isso acaba desanimando. Eu já ouvi casos de alguns clientes falando que ele tem que comprar um switch para deixar na infraestrutura e um switch de reserva. Porque se aquele switch queimar, ele não sabe quando ele vai conseguir trocar. E é engraçado, você às vezes acha que vai comprar um produto mais barato, só que no fim das contas você vai pagar o dobro dele, porque você vai ter que ter um switch reserva lá, ou qualquer equipamento de hardware reserva. Então, no fim das contas, o barato sai caro. Você paga mais barato agora, mas você vai ter que ter equipamento guardado aí, inutilizado, só para caso aconteça algum problema. Então, isso nós resolvemos. Falando de RMA, como é que funciona o nosso RMA? O cliente abre chamada em nosso portal, então nós fazemos a análise do problema. Se nós constatarmos que realmente o equipamento está com defeito, precisa ser feita a troca, a gente vai enviar para vocês um documento onde vocês vão preencher todos os dados, a nota fiscal, o serial number do equipamento. Nós mandamos para a nossa equipe de logística e em até 48 horas é enviado um novo equipamento. E após a chegada do equipamento, que vocês enviam o equipamento com defeito. Ou seja, nós entendemos que esses tipos de equipamentos são equipamentos críticos.
Então você vai ter uma reposição dele bem rápida. Isso poucos fabricantes fazem. E se fazem, eles vão cobrar a parte. Isso já está incluso no preço do produto. Você não vai precisar pagar anual suporte avançado ou pagar para ser Gold, como alguns fabricantes chamam. Tá? Você, cliente Gold, paga o X por ano para ter essa... Isso daí, todo produto deveria ter essa qualidade. E nós, como fabricantes, nós temos. Então, o RMA avançado para produtos maiores já está incluso no valor do produto. Vocês não precisam pagar nada à parte. O RMA balcão funciona da seguinte maneira. O cliente abre um chamado, nós analisamos, aí ele envia o produto. Assim que chegar aqui, nós analisamos o caso e em até 48 horas nós enviamos um outro produto. Então, mesmo assim, no RMA balcão, ainda é rápido. Você não vai ter aquele prazo de a equipe técnica vai analisar, vai tentar consertar e mandar um equipamento refurbished. Na verdade, nós não mandamos equipamentos recondicionados, nós mandamos um equipamento novo. E a garantia Limited Lifetime? Como é que funciona a garantia desses equipamentos? Para o TM, nós temos garantia de 5 anos, mas para a linha de switches, nós temos a garantia Lifetime. Como é que funciona? Enquanto o produto estiver no nosso portfólio, no nosso site, ele tem garantia vitalícia. A partir do momento que ele saiu do nosso portfólio, ou seja, o End of Life, que isso é anunciado oficialmente no nosso site, nós temos ainda mais 5 anos de garantia àquele produto. Se o produto não estiver mais no nosso estoque, nós mandamos um produto semelhante, equiparado às mesmas especificações técnicas, só que mais novo, entendeu? Então, na prática, vamos imaginar que o produto fique no portfólio por 5 anos, mais 5 anos de garantia. Então, você tem um switch com garantia de 10 anos aí. Isso sem custo. Você não precisa pagar garantia, renovação anual de garantia. Aqui, só para vocês entenderem como é que funciona a nossa linha de switches. Todos eles são Limited Lifetime. Os switches menores, de modelos menores, garantia balcão, ou seja, o RMA balcão. E os switches um pouco maiores, RMA avançado. Depois da apresentação, vocês vão receber o PDF, esse PDF que vocês estão vendo, para vocês depois não esquecerem, para saber qual produto tem RMA balcão, qual que é avançado, garantia lifetime, 5 anos, só para vocês terem como documentação. Agora, falando um pouquinho da linha de switches. Nós temos switches, desde os switches menores, maiores. Deixa eu mostrar. Por exemplo, o GS3700. Ele é um switch um pouco mais robusto. Ele é um switch Layer 2 Plus. É um switch gerenciável. Ele tem a versão PoE. E tem a versão também sem PoE. Então, todos os nossos produtos, toda a nossa linha de produtos, tem PoE e não PoE. Vocês estão vendo minha tela? Parece que travou aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Deixa eu ver aqui. Eu vou reabrir a apresentação que eu acho que travou. Falando da nossa linha de produtos, vamos lá. Acho que... Agora tá vendo? Então, tá aparecendo? Primeiro, antes de falar É porque na minha apresentação travou aqui, mas eu fechei e abri de novo o PowerPoint. Primeiro eu vou falar de todos os produtos, todos os nossos suítes. Depois eu vou falar detalhado de cada suíte. Então, nós temos suítes desde os menores, não gerenciáveis, ou seja, a linha 1100, até os full gerenciáveis com todas as portas fibra, que é o 4500 ou o 4600. Eu vou falar um pouquinho sobre cada suíte. Todos eles têm a versão com PoE e sem PoE. Primeiro eu quero falar do PoE. Os nossos suítes menores, por exemplo, têm 70 watts de energia,
Ou seja, se a gente for fazer um PoE Plus, que é 30 watts por equipamento, num switch pequeno, por exemplo, você consegue colocar até uns 3 equipamentos. Esses switches menores, por exemplo, o GS19000 8HP ou o GS19000 10HP, muitas pessoas utilizam para câmera de segurança. Pelo que alguns especialistas me falaram, tem câmeras que mais ou menos consomem 8 a 10 watts de energia por porta. Então, se você for ver um switch de 10 portas, você vai conseguir colocar 7 watts por porta, 8 watts por porta mais ou menos. Ou seja, você consegue alimentar até 8 câmeras num switch desse. E detalhe, ele tem o P-Link de fibra. Ou seja, você pode utilizar ele num ambiente longo, assim, uma distância longa, alimentar por PoE e fazer o P-Link por fibra. Por exemplo, é um caso que nós vimos uma vez numa empresa, era um galpão, onde algumas câmeras lá na recepção, lá na entrada, na guarita dos seguranças, eles precisavam botar câmeras. Só que o P-Link da distância da guarita até o CPD passava de 300 metros. Então a gente tinha que fazer o P-Link por fibra. E eles iam ligar somente 4 câmeras. Agora imagine você colocar um switch de 24 portas, que a maioria dos fabricantes vende PoE, e vai gastar 2, 3, 4 mil reais num switch para alimentar só 4 câmeras para usar o P-Link fibra. Então, nesse caso, o GS19000 ou 8HP ou 10HP vai atender muito bem. Por quê? Você consegue ligar as câmeras nessa localidade e fazer um P-Link aí de 4 km até 5 km, dependendo da GBIC que você colocar. Outra coisa interessante sobre os nossos switches. Eles têm a gestão inteligente do PoE. Ou seja, eu consigo provisionar somente aquilo que eu vou utilizar. Por exemplo, você tem um switch de 170 watts e você, nos switches hoje em dia, como que você faz? Quando você tem um switch de 170 watts, você quer habilitar o PoE Plus. Ele vai reservar 30 watts por porta. Só que nem sempre aquele equipamento vai consumir os 30 watts. Às vezes um equipamento PoE Plus que vai consumir 22, 20. Ou seja, você vai perder 8 watts por porta, sendo que você poderia estar utilizando em outra porta. Então a gente tem a gestão inteligente de energia. Se aquele equipamento naquela porta do switch consumir 20 watts, ele só vai reservar 20 watts para aquele equipamento. E você vai ganhar esses 10 watts para usar em outra porta. Isso é gestão inteligente. Por quê? Se você reserva os 30 watts por porta, você vai acabar subutilizando algumas portas, né? Outra funcionalidade interessante, ele detecta equipamentos legados, ou seja, equipamentos antigos. Alguns clientes já em algumas apresentações que eu fiz, eles reclamaram que alguns fabricantes, na hora que plugam equipamentos PoE mais antigos, eles não reconhecem se aquele equipamento é PoE. E aí, consequência, o PoE não funciona naquele equipamento. E aí o cara tem que comprar aqueles injetores de energia ou até mesmo passar a fiação elétrica para ligar aquele equipamento legado. A vantagem dos equipamentos das Aixel, eles reconhecem esses equipamentos legados e ele consegue transmitir energia mesmo para equipamentos antigos. Eu não sei se alguém que está ouvindo essa apresentação já passou por isso, mas eu já ouvi alguns casos reais disso. Outra coisa interessante, eu posso também definir qual o horário do dia aquela porta PoE vai estar ligada. Por exemplo, parece ser uma funcionalidade boba, mas digamos numa faculdade ou num colégio, o horário até meia-noite, sei lá, 11 horas da noite, e das 8 horas da noite, ou 11 horas, meia-noite até as 6 da manhã, ninguém vai utilizar o Wi-Fi. E ele vai ficar consumindo energia, ou seja, os 30 watts, desnecessariamente. Então eu posso desligar a porta PoE num determinado horário do dia. Isso me garante o quê? Economia de energia e também em segurança. Se você está alimentando um access point, às vezes é um access point aberto, às vezes algum usuário na madrugada, mal intencionado, pode conectar no AP e tentar fazer uma busca, uma varredura na rede num determinado período que não poderia. Você pode desligar o access point. Tá certo que a gente pode fazer isso de outras maneiras, como regras de firewall, mas
a gente pode também utilizar como segurança, desligando o access point quando ele não precisa ser utilizado. Isso também aumenta a vida útil do equipamento. Porque qualquer hardware ele é programado para ficar ligado X mil horas. Se você deixa algumas horas desligado, você vai dobrar o tempo de vida, a vida útil dele. Então, por diversos pontos, essa funcionalidade é bem interessante. Detalhe, vocês viram, só para vocês entenderem na tabela de produtos, quando tiver o HP no final, que é o High Power, quer dizer que ele é Power over Ethernet. Se não tiver, ele não é Power over Ethernet. Por quê? Nós temos o mesmo modelo com PoE e sem PoE. Agora, falando da linha de produtos. Então, switches menores, 1900. Ele é gerenciável, smart, ou seja, ele tem interface web. Ele tem a versão PoE e sem PoE, e ele tem 2 uplinks GB de fibra. Então, esse cara, às vezes a gente brinca e fala que é o pãozinho quente, porque ele tem um custo baixo e ele serve para N funcionalidades na infraestrutura. É um switch de borda que tem um preço acessível e com qualidade excepcional. Então, nós temos a versão com 24 portas e 48 portas. Versão com PoE e sem PoE. 170 watts no equipamento inteiro. 1920. Ele é um pouco maior que o 1900, ou seja, ele já tem, se for a versão com PoE, 375 watts. Ele também é Layer 2, gerenciável, via web. Ele tem 4 portas de fibra para uplink. Você pode escolher combo, porta combo, ou 4 portas Fast Ethernet, ou 4 portas SFP. Todos eles têm a VLAN, tem QoS, tem gestão de tráfego, tem spanning tree, todas essas funcionalidades de segurança da rede, eles possuem. Isso é interessante que a maioria dos fabricantes também tem, só que nós entregamos isso com um preço acessível, você não precisa comprar um grande player, aí, um equipamento de um grande player, pagar uma fortuna para ter essas funcionalidades básicas. Então nós entregamos isso com um custo bem acessível. Todos eles são acessíveis via web, ou você pode também acessar através da nossa console centralizada, ou seja, você pode fazer o backup de todos esses switches de uma vez só, e depois instalar o backup, se você quiser. Você pode fazer alterações em massa, além do empilhamento. Você pode fazer, por exemplo, alterar uma porta em 30 switches de uma vez. Alterar uma configuração ou criar uma VLAN em 30 switches. Isso você pode fazer através da nossa console. Nós temos o XGS 1920. Esse daqui nós temos a versão com 12 portas e também nós temos com um uplink de 10 GB. Quando no início da nomenclatura tiver X, significa que tem um uplink de 10 GB. Então nós temos o GS2210, que é 375 watts de potência para a versão PoE. Tem VLAN também, tem QoS. Ele é full gerenciável, ou seja, eu tenho CLI. Eu posso copiar parâmetros, comandos e implementar nele. Ele também é empilhável. E nós temos a versão XGS, que é com o uplink de 10 GB. Então você tem o GS, que é 24 ou 48 portas, e também tem o XGS, que é 24 ou 48 portas, com 4 portas de 10 GB. Aí nós temos os switches um pouco maiores, que é o GS3700, que ele já tem 1000 watts de potência PoE. Ele é Layer 3, ou seja, ele tem rota estática. O XGS GS3700 também tem roteamento estático, para você criar rotas entre VLANs. E o GS3700 também. A diferença é o quê? O throughput dele é um pouco maior. Ele também é empilhável, ou seja, eu consigo empilhar até 8 caixas. Enquanto o XGS2210 são 4 caixas o empilhamento. Ele também tem a versão PoE e PoE Plus. E tem a versão XGS também, que ao invés de ter o uplink GB, ele tem o uplink 10 GB. 4 portas, 10 GB SFP. Tem a versão 24 portas e 48 portas também. Nós temos também o XS3700,
que ele tem 8 portas de 10 GB fibra, 8 portas 10 GB Fast Ethernet, 12 portas SFP Plus, mais 4 portas Combo, onde você pode usar 10 GB Fast Ethernet ou SFP Plus. Esse cara, você consegue fazer roteamento estático. Nós temos um outro modelo que tem ele é Layer 3 Full, que aí você vai ter o RIP ou SPF. Tem o XS3900, que é 48 portas 10 GB, mais 4 portas 40 GB, que é o QSFP. Esse daqui também tem, esse daqui é totalmente Layer 3. Esse aqui é Layer 2 Plus, só para vocês entenderem. Esse aqui, e nós temos um novo switch que vai sair agora no mês de... Daqui uma semana ou duas ele já vai estar disponível no mercado. Deixa eu mostrar para vocês o datasheet dele, para vocês verem que interessante. É o XGS 4600. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Esse é o datasheet desse cara. O que o XGS 4600 faz? Deixa eu mostrar a foto dele aqui em cima. Eu tenho 32 portas nele, ou seja, eu posso escolher 24 portas Fast Ethernet, mais 4 portas Combo Giga, que aí eu tenho SFP de 1 GB, mais 4 portas Combo 10 GB, para fazer o uplink para outros switches. E eu também tenho a versão dele em fibra, que são 24 portas SFP, mais 4 portas Combo, mais 4 portas de 10 GB. Ou seja, esse cara aqui, o XGS 4632F, ele é bem utilizado para Core. Por quê? Ele é full gerenciável e também é Layer 3 full, ou seja, tem o RIP e o SPF nele. Então, eu consigo colocar ele como Core da rede e empilhar ele também até 4 unidades. E ele tem custo, o custo que nós temos é em torno de 20% a 30% mais barato que outros players. Eu estava dando uma olhada em algumas propostas que me passaram para outros fabricantes desse switch. O nosso, com certeza, ficou de 20% a 30% mais barato que outros fabricantes. Por quê? Esse switch aqui é muito caro. Quem trabalha já com switch sabe que se você colocar esse cara no core, você vai... o custo dele é muito alto para a infraestrutura. Nós fizemos alguns projetos em shopping center, como a distância entre os pontos é muito grande, você só consegue fazer o uplink por fibra. E o custo para esse equipamento que esse shopping estava cotando, com a nossa cotação, ficou em torno de 30% mais barato, utilizando todos os nossos equipamentos. Então nós colocamos lá no shopping, ele gostou tanto do produto, que foi não só switch, mas também access point. Ou seja, provisionar Wi-Fi para os clientes do shopping. Eu estou falando desses cases porque é bom que a gente conheça na prática como funciona o produto e onde que ele pode ser utilizado. Então, nós já temos uma bagagem, uma experiência de como implementar esse produto, qual é a melhor maneira de implementá-lo. Voltando aqui ao nosso slide, tem o XS3900, que ele é um pouco maior do que o 4600, 48 portas fibra. E também temos o 4500, que ele também é Layer 3 Full, 48 portas 1 GB, com 10 GB de uplink. Então, nós temos switches que atendem desde a pequena estrutura até um pouco maior. Nós não temos switch, nosso foco não é ter switches core para grandes estruturas, onde você tem um chassi com 20 switches, com uplink de 40 GB, mas para estruturas SMB, que é o nosso foco, o foco da Zyxx é trabalhar no SMB, nós temos switches que atendem toda essa demanda com custo baixo. Por quê? Se você pega um grande player que trabalha em grandes contas e tenta fazer uma proposta desse grande player no mercado SMB, o custo fica absurdo. Isso foi um feedback de um cliente nosso que ele nos disse que os grandes players ainda não entenderam como trabalhar no mercado SMB, porque o custo é muito alto e eles não têm equipamentos que atendam esse mercado menor. Então nós estamos entrando justamente nesse nicho, não no mercado pequeno escritório de 1, 2 usuários, que usa aqueles equipamentos baratos que você acha na Santa Efigênia, e também nosso foco não é o grande cliente
que você vai ter 10 mil, 20 mil usuários, mas é aquele de 10 até 1.000, 2.000 usuários, a gente atende muito bem. Ficou alguma dúvida a respeito dos nossos produtos? Agora é o momento de perguntas e respostas. Eu vi algumas perguntas passando por aqui, agora eu vou reler elas, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. O GS1900 consome 70 watts com carga nas saídas? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que a resposta seria assim, ele tem 70 watts para todas as portas. Ou seja, você tem a carga total é 70 watts, onde você vai dividir pelas portas. Se você tiver um equipamento com 8 watts, ele vai atender totalmente todas as portas. Se você tiver um equipamento com 15 watts, aí nem todas as portas vão ser alimentadas. Então, quando a gente provisiona um projeto, a gente tem que analisar qual é o valor total de potência do equipamento, para depois a gente ver quantas portas a gente vai ter disponível para alimentar. Falaram aqui, isso é importante em um projeto com POE, diminui o consumo. Realmente, ó, o Juliano comentou aqui que a gestão do POE é importante em relação ao consumo de energia. O Rodolfo Peixoto perguntou se ficar desligando o AP não seria prejudicial. Não, não é prejudicial. Esses equipamentos foram feitos para serem desligados. E detalhe, ele não é desligado como um surto de energia. Ele é desligado através de um equipamento próprio que vai fazer o desligamento do equipamento. Então, não tem problema nenhum. O Joel perguntou se aceita protocolo de roteamento dinâmico RIP ou SPF. Depende do modelo do switch, tem. Então, se você tem uma necessidade dessa, a gente tem que analisar o projeto e ver qual é o melhor switch que vai se enquadrar. Mas nós temos modelos que têm, sim, RIP e OSPF. Até quantos hosts a Axel considera SMB? Bom, eu já tinha conversado, eu falo que é de 10 a 1.000 usuários, até 2.000 usuários, porque existem infraestruturas 2.000 usuários que são pequenas ainda, que têm funcionalidade de uma estrutura pequena, então a gente pode atender também. Como, por exemplo, o shopping. O shopping, você pode muito bem provisionar 2.000 usuários passando. Só que você não precisa ter uma estrutura complexa, porque é só navegação de internet. No fim das contas, você vai provisionar o quê para o shopping? VLAN, para separação das redes, e o throughput, que cada equipamento, que cada access point vai ter. Então, é uma infraestrutura que relativamente é grande, 2, 3.000 usuários, mas a complexidade dela não é tão grande. Então, a gente pode considerar que é um SMB. Você pode enviar as apresentações. Se você deixar seu e-mail aí cadastrado no webinar, que nem o Eric falou, o Anderson perguntou com relação ao empilhamento. As Axel possuem TwinNext para efetuar empilhamento? Ou seja, as portas dedicadas? Não. O nosso empilhamento é feito através das portas de uplink frontais. Então você pode escolher se ela é uplink ou empilhamento. O XGS 3700, mas não aceita protocolos de roteamento dinâmico. É isso mesmo, o XGS 3700 ele é Layer 3, só que ele só tem roteamento estático. Aí nós temos outros modelos que têm roteamento dinâmico, como por exemplo o XGS 4600, que ele é Full Layer 3. Que nem eu tinha mostrado na apresentação, ele é Layer 2 Plus. Deixa eu até voltar para vocês verem aqui, ó. GS3700, ele é Layer 2 Plus, ou seja, Layer 3 Lite, que significa só a rota estática. Deixa eu ver outra pergunta. Tem algum equipamento que seja switch controlador Wi-Fi? Não, nós temos switches e nós temos controladoras Wi-Fi. Nós temos controladoras Wi-Fi com até 6 portas. E também nós temos o TM, que é o Firewall, com função de controlador Wi-Fi. Então, Eduardo, eu não sei se você é de São Paulo, mas se você quiser fazer um treinamento conosco de toda a nossa linha de produtos, seria interessante, que aí talvez você tenha uma visão de, vou tentar um switch com controladora, mas talvez a gente possa mostrar para você que o TM com controladora vale mais a pena em relação a custo. Só que aí para isso você tem que conhecer todo o nosso portfólio para saber como que a gente pode encaixar cada equipamento.
O Jaderson perguntou aqui, qual equipamento você indicaria para um supermercado que tem um servidor de arquivos e 10 PDVs? É meio difícil a gente dizer assim em relação a só com essas informações. Mas assim, tirando uma suposição, não seja exatamente isso. Mas se ele tem 10 caixas e a comunicação desses caixas é baixa, porque PDV é só envio de dados, né? Ele não vai trafegar massa de arquivos pesada, o 1900 atenderia muito bem. Você tem um servidor de arquivos e 10 PDVs, são 11 máquinas. Um GS 1900 24 portas atenderia. Porém, seria interessante analisar mais a fundo, ver quanto que se trafega na rede, ver se não tem mais nada pendurado que a gente não saiba, que é importante isso. Às vezes, quando a gente vai fazer o projeto, a gente acaba descobrindo coisas que começam a brotar coisas que não existiam lá na rede. Bom, quem trabalha com consultoria sabe, acaba descobrindo as coisas debaixo do tapete. Então, é bom a gente sempre analisar toda a estrutura antes de provisionar uma solução. Onde registro o e-mail para receber a apresentação? O Eric tinha me falado que é no canto superior direito. Você clica lá no símbolo do GoToMeeting, aí tem Edit Your Name and Email. E aí você cadastra lá seu e-mail. Outra pergunta. Para a versão GS 3700 Layer 2, é efetuado o upload de software adicional? Eu não entendi essa pergunta. Para a versão XS 3700, é efetuado o upload para software adicional? Ah, não precisa. É que existem alguns fabricantes que você pode adicionar a versão de software com Layer 3, ou você comprar mais memória, liberar mais throughput nele. Não, os nossos switches não precisam ser feitos isso. Você não compra mais nada à parte. Você comprou o equipamento, ele já vem full com todas as funcionalidades respectivas daquele equipamento. O Eduardo perguntou, ele quer fazer o treinamento. Depois o Eric pode entrar em contato. Uma das vendedoras da Axion, a sua gerente de contas, eu não sei qual delas é, provisionando agora para o início de novembro com a Tatiane, aí da Axion, um treinamento aqui nas Axion. Então, depois o Eric, se você puder auxiliar, ou só ver com as meninas, ver quem pode auxiliar em relação a esse caso do Eduardo, tá? Sim, para pegar o nome dele para mandar para o próximo treinamento. Pode ficar tranquilo, Caio. Os suítes da família HP possuem fonte adicional? Fonte adicional acima do GS 3700. Por exemplo, o GS 3700, por padrão, é 450 watts com uma fonte. Para ele chegar aos 1000 watts, você tem que adicionar uma outra fonte. Então, ele tem duas fontes, mas é só para o modelo GS 3700 e XGS 3700. Os outros modelos são apenas uma fonte. Então, já respondi, inclusive, a pergunta do Anderson, que se existe alguma versão com fonte redundante, que é o caso do GS e do XGS. Quando se fala em Layer 2 e Layer 3, o que significa efetivamente? Quando a gente fala Layer 2 e Layer 3, é em relação à camada OSI. A camada 2 seria só a camada física, digamos assim. A camada 3 é quando a gente consegue tratar o pacote que passa pelo switch. Quando a gente trata o pacote, é onde a gente consegue fazer o roteamento. Ou seja, a gente vê a origem e envia para algum destino. Que no caso é a camada IP. É onde a gente entra com os protocolos RIP, ou SPF, ou uma rota estática. Alguns equipamentos, quando a gente fala que é Layer 3 Lite ou Layer 2 Plus, o que isso significa? Isso não estou falando só das Axion, mas a maioria dos fabricantes trabalha da mesma maneira. Quer dizer que ele tem rota estática, ou seja, ele tem toda a funcionalidade de Layer 2, que é a camada física, mais a camada IP, que é uma camada lógica, ou seja, ele consegue fazer uma tratativa básica no IP, que no caso é fazer uma rota de origem e destino. Para que a gente utiliza o Layer 2 Plus? Quando você tem um cenário um pouco maior, onde você tem switches de borda que precisam rotear informações para um switch core, você pode utilizar essa funcionalidade. Mas isso varia de projeto a projeto. Em poucos casos eu vi isso. E normalmente em estruturas maiores, o core é que faz o roteamento total.
mas a gente tem N tipos de infraestrutura aí nesse Brasil. Então, talvez em algum caso, algum switch de borda ou switch de acesso utilize roteamento. Uma pergunta, para ativar o Layer 3 no GS3700, há necessidade de ter licença? Não. Ele já vem com o Layer 3 Lite, mas lembrando, é somente rota estática. Por quê? Você acha que ele é Layer 3 Full, aí na hora que você vai colocar na rede você não tem RIP nem SPF, você não vai conseguir utilizar ele. Então ele é só o Layer 3 Lite. Aí no caso nós temos o XGS4600 que pode atender. Que aí ele é Layer 3 Full. A linha Layer 3 Full tem fonte redundante também? Só o GS e o XGS 3700 que possuem fonte redundante, no momento. Uma outra pergunta. Você respondeu uma pergunta anteriormente dizendo que você possui roteador Wi-Fi. Você tem algum modelo que tem alcance de 100 metros quadrados sem precisar de repetidor? Depende. É difícil dizer. 100 metros quadrados, tem barreira, não tem barreira, tem parede, tem divisória, tem vidro. Por exemplo, nós temos access points que chega até 200 metros, numa área aberta. Só que é com antenas de 30 dBm. Então, depende da necessidade. Por isso que eu digo, se vocês têm projetos, manda um e-mail aí para o pessoal da Axiom, passa a necessidade, a pessoal da Axiom vai entrar em contato com a gente faz uma conferência, bate um papo para entender o ambiente, para poder provisionar a melhor solução. Tabela de preços é com a Axiom. José Ricardo perguntou. Você tem tabela de preços? Só falar com o pessoal da Axiom. Geraldo perguntou, posso utilizar um switch Layer 3 para interligar redes geograficamente distantes, 80 km, em substituição ao roteador através do protocolo de roteamento dinâmico SPF? O problema não é nem o switch, o problema é essa distância toda, 80 km. Você teria que procurar um switch metro Ethernet, porque é uma distância, os GBICs, por mais que eles sejam LX, ele não vai chegar nessa distância de 80 km. Pelo menos nós não temos GBICs que cheguem nessa distância. Eu te aconselho a procurar algo em relação a metro Ethernet, que talvez eles tenham opções que você consiga chegar numa distância de 80 km numa GBIC. Caio, mais alguma pergunta? Oi? deixa eu só dar um último recado aqui. O primeiro, na verdade, é o recado, igual ao primeiro recado que eu dei antes de começar o webinar. Eu vi que muitas pessoas entraram depois, tá? Mas algumas pessoas perguntaram se a gente vai enviar essa apresentação. Eu vou enviar tanto a apresentação quanto o vídeo, mas para isso eu vou pedir para que todos vocês que entraram depois, nessa ferramenta que vocês baixaram, que é o GoToMeeting, cliquem onde está escrito ali em cima GoToMeeting, tá? Que fica logo acima do microfone. GoToMeeting e cliquem em Edit Your Name and Email. Não deixe de preencher corretamente o nome e o e-mail de vocês, tá? Eu vou, a partir disso, eu vou emitir um relatório e eu vou conseguir encaminhar tanto a apresentação quanto um PDF, o PDF da apresentação e também o vídeo que o Caio fez de todo o webinar. A princípio é esse o recado, Caio. Legal. Bom, senhores, eu acho que não tem mais dúvidas. Deixa eu abrir de novo o chat, não sei se surgiu mais alguma, acho que é isso. Então, o que eu recomendo aos senhores, nós vamos dar o treinamento pré-venda de toda a nossa linha de produtos aqui nas Axiom, junto com a Axiom. Então, quem tiver interesse em participar, não tem custo nenhum. Vem tomar um café da manhã com a gente, vai mais ou menos das 9 até umas 2 da tarde. Então, não é só um treinamento, é mais um bate-papo com vocês, para a gente entender a necessidade de vocês, e assim a gente mostra o nosso portfólio. E também nós estamos provisionando até o final do ano um treinamento hands-on, pós-venda da nossa linha de produtos. Ou seja, nós estamos montando um ambiente de uma necessidade padrão, ou seja, você vai ter um Wi-Fi com switch e um UTM, e você tem que configurar uma rede Wi-Fi de convidado, uma rede
corporativa, fazer uma VLAN dentro do switch, fazer filtros de conteúdo dentro do TM para bloquear Facebook, limitação de banda para o usuário, fazer uma configuração básica que a maioria dos clientes pedem. Isso poucos fabricantes fazem. Nós decidimos fazer isso com um hands-on focado nessa necessidade, porque é o que a maioria das pessoas pedem e precisam. Então, a gente não vai dar aquele treinamento chato com slide o dia inteiro, que cansa a gente acaba ficando desgastado e não aproveita muito o treinamento. Mas vai ser um treinamento bem proveitoso aí, porque você vai ter um hardware para você configurar passo a passo junto comigo. Teve uma pergunta, vocês cobram por consultoria de projeto? Não, nós não cobramos, mas também nós precisamos do apoio de vocês para fazer a consultoria. Isso é feito a duas mãos. Nós não recebemos o projeto e tocamos sozinho. Nós precisamos de vocês para fazer o projeto junto. Então, se você tem uma necessidade, tem uma ideia do que seja, traz aqui para a gente analisa e passa para você e você vai tocando junto com o cliente. Então, a gente faz toda a intervenção a duas mãos. Ok? O treinamento pré-vendas, nós não temos a data definida. Mas vai ser na primeira quinzena de de novembro. Caio, eu vou fazer o seguinte, de uma forma ou de outra, para esse primeiro treinamento que vocês vão fazer aí na própria Zaxel, eu vou mandar no e-mail que eu estiver mandando, tanto o PDF da apresentação quanto o vídeo, eu vou mandar também uma ficha de inscrição, onde vocês vão poder fazer uma ficha de se inscrever para esse primeiro treinamento, que não é o pós-venda, mas é o treinamento da linha de produtos da Zaxel, e aí vocês vão poder se inscrever facilmente. Isso, legal. Ótimo. Nós podemos tocar dessa maneira. No treinamento pós-venda, nós pedimos o mínimo conhecimento de redes. A pessoa tem que ter um conhecimento intermediário avançado em redes, tem que ter o seu notebook, e aí nós provisionamos o equipamento. E você também tem que ser cliente nosso, cadastrado no portal, já ter feito treinamento pré-vendas, tem um relacionamento com a Axion, aí a gente faz o treinamento pós-venda sem custo aqui em São Paulo. Maravilha. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Deixa eu ver, aqui tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Gostaria de saber os equipamentos de Wi-Fi. Tenho muitas solicitações e preciso conhecer mais sobre os equipamentos. Eduardo, então o Eric vai passar essa ficha de cadastro para fazer esse treinamento pré-vendas. E aí você se cadastra e vai receber o e-mail com a data. Tá joia? Pessoal, acho que é isso. Então, agradeço a todos a participação. Espero que vocês tenham agregado um pouco de conhecimento. E sim, uma pergunta do Álvaro. Vocês têm algum planejamento para um webinar de equipamentos Wi-Fi? Eric, acho que a gente pode marcar agora no próximo início de novembro também um webinar de Wi-Fi para falar sobre esses produtos. E aí o Álvaro pode participar. Sem dúvida. Assim que a gente tiver a data, o Eric dispara o e-mail para vocês. Perfeito. Eu acho que eu queria só deixar um recado para todos que tiverem aí, quiserem saber um pouco mais a respeito, quiserem informações técnicas ou enfim, saber tabela de preços, preços em geral dos produtos da Zaxel, podem focar os e-mails em mim, ou seja, imagine que todos vocês receberam meu e-mail, que é eric@axion.com.br. Então, quem tiver essa dúvida, pode encaminhar um e-mail para mim, que eu replico para algum consultor aqui da Axion entrar em contato com vocês, tá? Bom, da parte da Axion, acho que é isso. Queria agradecer muito a participação de todos e um bom dia para todos vocês. Muito obrigado. Valeu, Caio. Muito obrigado, viu? Um bom feriado para vocês amanhã. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço, até mais.